Bom dia mais uma vez para você que nos assiste aqui na TV Centro-Sul. Bom dia, doutor Sérgio, seja bem-vindo. Bom dia, Juliane. Nós vamos falar agora sobre verminoses, né, doutor Sérgio? Verminoses, que é o conhecido verme, não como um verme. Doutor Sérgio, o que são essas verminoses? Bem, verminoses são doenças causadas por parasitas, são seres que geralmente estão no intestino da criança ou do adulto. Também podem estar em outras localizações. São doenças muito comuns, com grande impacto na saúde pública, principalmente. No Brasil é algo bem comum, né, doutor Sérgio? Sim, infelizmente é algo que a gente convive ainda, mesmo em 2021. É uma doença que eu considero como sendo um sinal de atraso. Doutor Sérgio, e quais são os principais tipos de vermes, dessas verminoses? Bem, os vermes, eles podem ser classificados em dois grupos. Tem aqueles vermes que são vistos a olho nu, ou seja, a gente consegue ver sem a ajuda de um microscópio, e tem também aqueles vermes que só conseguem ser vistos, né, como já falei, com a ajuda de um microscópio. São vermes muito pequenos chamados de protozoários. Bem, entre os protozoários, tem dois vermes que são muito conhecidos, né, das pessoas, a giardia, né, e a ameba. Entre os helmintos, os vermes maiores, por assim dizer, tem aqueles que as pessoas, principalmente as pessoas de gerações passadas, têm relatos pessoais ou de pessoas conhecidas, né, de experiências com eles. A popular lombriga, né, o amarelão, que a gente chama de ancilóstomo, a solitária, né, o oxiurus, que as pessoas popularmente chamam de hemorroidas, mas é uma coisa diferente, né, aquele verme que, como sintoma principal, dá coceira no ânus da criança. Então, são dois grupos principais, os vermes maiores, visíveis a olho nu, e os vermes menores, que só são visíveis somente com a ajuda de um microscópio. E como é que se contrai esses vermes? Bem, geralmente através de maus hábitos de higiene. Vamos lá. Não lavar as mãos antes e após usar o banheiro, manter as unhas compridas e sujas, andar descalço, principalmente em locais em que a limpeza do chão não é realizada, né, de forma adequada, não ter cuidado com os alimentos, não lavar os alimentos de maneira adequada antes de consumir, beber água contaminada, que não foi filtrada ou fervida, né? Essas são algumas formas de contrair verminose. Os vermes, o senhor falou que não se instalam apenas no intestino, mas eles se instalam em outras regiões do corpo, como pele, o quê? Em quais lugares eles podem se instalar, na verdade? Bem, o mais comum é o verme acometer o intestino, né? Dando aquele quadro que a gente fala, né, denomina parasitose intestinal. Porém, outros órgãos podem ser afetados. Vamos lá, cérebro. Acho que todo mundo que está vendo aqui esse vídeo agora, né, já ouviu falar do verme de porco na cabeça, ou, na linguagem médica, neurocisticercose. Outro órgão que não é tão comum que as pessoas saibam, a menos quem trabalhe na saúde, como é o meu caso, é pulmão, né? O Ascaris lumbricoides, a popular lombriga, às vezes pode afetar um pulmão, causando tosse, um quadro parecido com uma crise de asma ou uma pneumonia. Acredito que muita gente tenha se surpreendido com essa informação. Outro órgão que também pode ser afetado, Juliane, é o fígado, né? E que verme pode afetar o fígado? A ameba. Ela pode, no fígado, formar algo parecido com abscesso. Abscesso é aquilo que, às vezes, algumas pessoas desenvolvem na pele, que é o que se chama de tumor, né? Que tem o conteúdo de pus, né? Então, a ameba no fígado de alguns pacientes pode formar um abscesso, né? Abscesso hepático no fígado, né? Amebiano. A pele também pode ser afetada pelos vermes. Larva migrans cutânea. Larva de verme migras porque ela fica migrando, né? Ela se desloca, e cutânea por pele. Popularmente, verme de cachorro. É muito comum em crianças que brincam na areia de locais públicos pelos quais passam lá os cachorrinhos e fazem lá, né, as suas necessidades. Então, pele, pulmão, fígado, cérebro são órgãos que podem ser afetados. Acontece, às vezes, de uma lombriga fazer uma obstrução na via biliar, ou seja, a bile, né, o fígado lança através da vesícula a bile no intestino, através de um canal. E acontece uma lombriga caprichosamente obstruir essa drenagem da bile da vesícula ou do fígado, né, para o intestino. Então,
muitas partes do corpo podem ser afetadas por vermes e não só o intestino. Eu fico assim, eu não fazia ideia da metade, não vou mentir. Eu sabia do intestino, sabia da pele. Acho que também tem na garganta, não é, doutor? Se eu não me engano. Eu li algo parecido. Possível né? Relatos, né, de gerações passadas, fala-se de crianças eliminando vermes pelo nariz, né? Uma infestação muito, assim, muito disseminada, muito grande. As condições de vida eram péssimas, hoje ainda precisam melhorar, mas lá, antigamente, a coisa ainda era pior em termos de acesso a saneamento, a tratamento de água e educação em saúde mesmo. Então, havia muitos casos de infestação mais pesada, mais severa, inclusive com esses quadros que são tão chamativos, né? E graves, acredito. Falando em saúde, em gravidade, quais os riscos para a saúde da criança ela contrair essas verminoses? Bem, os riscos são amplos. Desde uma criança que tem uma verminose, uma parasitose intestinal, vermes no intestino, e a partir daí os alimentos que ela consome não vão ser aproveitados por ela como deveriam e poderiam ser, e as consequências são falta de ânimo para brincar, baixo rendimento escolar, a criança fica pálida porque desenvolve anemia, a barriga dela tende a ficar mais alta, com muitos gases, ela pode sentir dor na barriga, é uma causa importante de dor na barriga, né? Desde sintomas como esse, que são tão comuns, até crianças que chegam a ir para uma UTI devido à lombriga. Vou contar aqui um caso, que eu não me esqueço nunca. No meu último estágio na residência, Juliana, eu fiz em Natal, né, eu tinha, né, o estágio era opcional, eu podia escolher em que setor dos hospitais eu iria passar, eu escolhi UTI. Chegando na UTI, o primeiro paciente que eu fui acompanhar, ele estava no pós-operatório, ou seja, ele tinha acabado de ser operado, né, passar por uma cirurgia, e ele estava com a bolsa de colostomia. Bolsa de colostomia, para quem não sabe, é quando o cirurgião faz, né, uma operação e coloca o intestino para se abrir na barriga. Então, aí coloca-se uma bolsa para as fezes saírem da barriga. E o motivo dessa cirurgia foi lombriga, ascaris lumbricoides, uma criança de 1 ano e 4 meses. Então, assim, desde situações que as pessoas às vezes nem se dão conta que a criança pode estar com verminose, porque são sintomas e sinais não tão intensos, até quadros como esse, né, de uma infestação tão massiva, no caso lombrigas, né, ao ponto de uma criança ter uma complicação no intestino, ter que ser operada de urgência e depois ficar numa UTI para se recuperar. Então, não é só dar um remedinho assim. Às vezes, tem gente que nem dá, né? Não é uma coisa tão simples, coisa de criança. Pode gerar problemas graves, né? Sim, com certeza. Pode gerar... Por exemplo, para falar da neurocisticercose, né, que é o verme de porco na cabeça, pode acontecer da pessoa que é acometida por esse verme desenvolver, né, o quadro e ter como complicação, por exemplo, uma convulsão, crises convulsivas, né, esse quadro que eu falei agora de obstrução intestinal por lombrigas, né, um abscesso no fígado, como já falei, e tantas outras situações. São situações que podem se tornarem graves. Doutor Sérgio, falamos de um dos sintomas que pode ser dor de barriga, mas quais seriam os principais sintomas para os pais ficarem alerta em relação a esses vermes e saber, olha, pode ser que meu filho tenha verme e tenho que levar no médico? Bem, dor abdominal, né, a dor de barriga famosa, é o sintoma mais frequente, né, que as crianças podem apresentar. Diminuição do apetite, fala-se tanto, é uma dor muito grande, né, das famílias, a preocupação com a quantidade de comida que os filhos estão aceitando, né? Toda mãe já, em algum momento, ou quase todas, já falou, meu filho não come, meu filho não come, meu filho não come, e aí busca-se a famosa, né, e milagrosa vitamina para abrir o apetite e dar sono, sendo que muitas vezes o que acontece? A criança está com verminose, né? Então isso é um sintoma bastante comum também. A palidez, a criança tende a ficar com a pele mais sem cor, né? Na linguagem popular aqui da nossa região, as pessoas mais velhas dizem com a qualidade feia, né? Ou seja, aquela criança que a gente vê no rostinho dela que ela não está corada, descorada, né? A criança também tende a ficar sem ânimo para brincar. Criança que fica mais pelo chão, ou deitadinha ali, as outras ficam derrubando o mundo, brincando como criança faz, né, muitas vezes, e aquela criança não, ela está sem disposição para brincar. Então, esses são sintomas que podem sim chamar a atenção, né? Ou então a criança que se alimenta até bem, mas ela não ganha peso, né? Ou a criança que está com a barriguinha muito distendida,
porque a digestão dos alimentos está comprometida e aí a produção de gases aumenta e, por consequência, a barriga fica mais alta, mais fofa, como se costuma chamar. Doutor Sérgio, e como é feito o diagnóstico desses vermes, dessas verminoses? Bem, o diagnóstico ele pode ser feito de várias formas, né? Ele pode ser presuntivo ou presumido, o pediatra ou o médico clínico geral, diante da criança ou do adulto, né? Eu faço questão de, né, dar fazer essa ressalva rápida aqui, que verminose não é só uma questão de criança, não. Adulto também frequentemente se vê, né, com quadro de verminose. Então, ele pode ser feito em bases clínicas, ou seja, baseado no que a gente encontra ao examinar a pessoa, né, ao examinar a sua barriga, ver a sua pele, né, a gente pode deduzir que pode ter verminose ali, levando também em consideração o estilo de vida da pessoa, as condições socioeconômicas, se mora em casa de alvenaria, se tem água tratada, se não tem, né, os hábitos de higiene que essa pessoa tem, né, se são favoráveis, a gente pensa que pode ter verminose, e também o que ela refere, os sintomas que eu falei agora há pouco, né? Ou seja, nem sempre é obrigatório ter um exame comprovando. Só que, às vezes, a gente lança a mão desses exames e ajuda. O próprio exame de fezes, exame parasitológico de fezes, né, que deve ser colhido, de preferência repetido, né, pelo menos 3 vezes, com intervalos entre as coletas de 3 a 7 dias. É um exame que ajuda, muitas vezes, a você saber qual é o verme, se é uma giardia, se é uma ameba, se é lombriga, se é amarelão, por exemplo. Exames de imagem, né? Exames radiológicos, sim, por exemplo, né? Já mencionamos aqui, no caso da neurocisticercose, né? Uma tomografia computadorizada pode mostrar, né, uma calcificação no cérebro dessa pessoa, secundária à presença desse verme lá, né? Um exame de ultrassom, no caso do abscesso causado por amebas no fígado, também pode ser importante, e um raio-x de abdômen, né? No caso das crianças que têm muitos vermes, muitas lombrigas, fazem um quadro de uma semi-obstrução intestinal, ou seja, o intestino fica praticamente com a sua passagem interrompida, devido a tantos vermes, e aí a gente solicita uma radiografia, quando suspeita, claro, e quando vê aquela imagem ali, vê no raio-x uma imagem, aí claro que é nos olhos da gente que tem essa experiência, né? Parecida com o miolo de pão, né? Essa imagem no raio-x. Então, sim, muitas vezes no dia a dia a gente faz diagnóstico sem exames, mas outras vezes eles são importantes. Eu confesso que eu não sabia de todos esses outros. Eu sabia do exame de fezes, que é o mais comum, não é? O de sangue também dá para detectar alguma coisa? O de sangue pode mostrar sinais atribuíveis, alterações atribuíveis à verminose. No famoso hemograma é um exame tão simples e tão completo e tão rico de informações, lá na parte dos leucócitos, os leucócitos são as células brancas, né? Por assim dizer, as células que têm como função principal defender o corpo contra infecções. Tem um tipo de leucócito que, quando a pessoa tem verminose, ele pode estar aumentado, que são os eosinófilos. Ficou um pouco técnico aqui agora, né? A minha fala, mas só para mencionar que o exame de sangue, às vezes, pode dar uma alteração que pode levantar essa suspeita de que a criança tem verminose. Dá um indicativo, né, de que possa Sim. ter algo. Doutor Sérgio, falamos do diagnóstico no bloco anterior e agora vamos falar sobre tratamento. Qual é a opção de tratamento para essas verminoses? Bem, o tratamento se faz através de medicações essas que podem ser líquidas, né? A criança ou o adulto ingere, bebe, né? Ou então através de comprimidos. São os mais variados possível, né? Tem tratamentos que você faz com uma dose única e tem tratamentos que você precisa usar o medicamento por 7, 10 dias, inclusive, né? 2 a 3 vezes ao dia. Cada verminose pode ter um medicamento mais específico, cada verme pode ter um tipo de medicamento mais específico para erradicar esse verme, né? E tem aqueles medicamentos que têm um espectro de ação mais amplo. Traduzindo, tem uma capacidade de eliminar, matar mais tipos de vermes. Um medicamento só pode matar mais tipos de vermes, né? Que medicamento vai ser escolhido vai depender de cada caso. Quando faz o diagnóstico, né, isso, faz os exames, sabe qual que a verminose que tem, vai decidir o tratamento correto. Doutor Sérgio, não está aqui no roteiro, mas eu vou perguntar uma coisa que minha mãe sempre falava. Tomou remédio de verme, não pode botar pé no chão, não pode comer doce. Era todo um processo. Isso, de fato, faz a diferença? Assim, os cuidados...
Tem situações que acabam se tornando mitos, né? Na saúde é o que mais tem. Se fôssemos escrever um livro com mitos relacionados à saúde, não cabia aqui nesse estúdio, né? Esse é um deles. A questão é que os cuidados para se evitar a criança contrair e pegar a verminose, eles devem ser constantes o tempo inteiro, né? Antes de usar o medicamento, claro, e depois também, né? O doce, né, que é tão atrelado o não comer o doce, que é tão colocado como né, que não pode depois de tomar o remédio para vermes, isso na verdade deveria ser sempre, né? Porque o alimento doce, né, com muito açúcar, ele é prejudicial em qualquer fase da vida, estando a pessoa com verminose ou não. Então, respondendo a sua pergunta, não faz sentido. Não vai comprometer o tratamento? Não vai comprometer o tratamento, porque a medicação vai ser ingerida, ela vai chegar no intestino e vai atuar sobre os vermes, independentemente dos alimentos que a criança consuma e independentemente dela continuar pisando no chão. Agora, se ela pisa no chão, né, e esse chão não tem boas condições de higiene, o que vai acontecer é ela pegar de novo. O remédio funcionou, mas ela pegou de novo. Tá certo? Então assim, se esse chão que essa criança pisa não é um chão que está adequadamente higienizado, esse cuidado deve ser sempre, não só naqueles dias em que a criança está tomando a medicação para vermes. Ótimo. E tem alguma relação direta das verminoses com o açúcar? Eles têm essa preferência por açúcar? Porque dizem, menino, está comendo doce demais, está com verme. Não tem isso também? Assim, digamos, a criança, ela tem uma predileção por alimentos doces. A criança e muitos adultos também, né? Diga-se de passagem. Tem uma fase da vida da criança, que começa a partir de 1 ano de idade, que o apetite geralmente diminui, naturalmente, mesmo que ela não esteja doente, certo? E ela também tende a ficar mais seletiva. Seletiva quer dizer escolher mais, né? Fica mais restrita, não aceita tanta coisa que aceitava antes, né? Tudo bem. Estando com verminose, como já falamos aqui hoje, o apetite diminui ainda mais. E ela tende a ficar ainda mais seletiva, né? A escolher mais. Ou seja, ela não tem muito interesse para comer, e aí, até por uma questão de manter a quantidade de calorias que o corpo precisa atendida, há uma predisposição para comer os alimentos mais doces. Porque os alimentos mais doces têm os açúcares simples, né? A sacarose, o açúcar da cana, e eles têm energia de liberação rápida. E se resolve mais rápido aquela necessidade da criança de energia, além de agradar o paladar dela, né? Então, se a criança comia até bem antes e de uns dias para cá está querendo mais coisas doces, isso pode sim, né, indicar que ela pode estar com verminose. Mas não que o verme prefira o doce, né, porque o povo diz que é isso, que é o verme que prefere o doce. Aí o pessoal leva a imaginação para o último nível, mitos, né? E você saber até o paladar do verme, aí é o imaginário popular que não tem limites, né? Não tem limites, doutor Sérgio. Falando de medicação, a partir de quantos anos a criança pode tomar remédio para verme? A partir da idade que o médico recomendar. Vamos lá, vamos destrinchar um pouquinho essa minha resposta. De maneira geral, a partir de 1 ano de idade, a gente médico, né, passa remédio para vermes, aqui no Brasil, principalmente Norte e Nordeste, para todas as crianças, independentemente de sintomas e de exames positivos. Por quê? Porque verminose, como já comentamos, ainda é muito comum, infelizmente, e verminoses não tratadas podem atrasar a vida da criança, como já falamos. E os medicamentos, a partir dessa idade, são bastante seguros. Ou seja, o risco de reações adversas existe, mas é muito pequeno, principalmente se comparado aos potenciais benefícios. Agora, antes de 1 ano de idade, é possível sim a criança tomar, mas só que os critérios para usar são bem mais rigorosos. Ou seja, preferencialmente o pediatra viu a necessidade de fazer exame de fezes e esse exame de fezes veio positivo. Por exemplo, para ilustrar, eu atendo crianças, Juliane, só em aleitamento materno, que não comem nada e vem apresentando alguns sintomas, geralmente cólicas que demoram a desaparecer,
já com 4 meses da criança e tendo cólica ainda, ou criança que não está ganhando peso, e então eu vou e solicito o exame de fezes. E aí os pais voltam, né, com o exame de fezes com giardia. E a criança só mama, porque a gente vive numa condição em que mosca tem demais, e em algumas épocas aumenta muito mais ainda. A mosca vem, pousa lá, passa perto da mão da criança, e a criança faz o que com a mão? Põe na boca. Ou porque na hora do banho, né, foi dar banho na criança, a água escorreu pelo seu rosto, ela engoliu um pouco d'água e lá tinha, né, os cistos de giardia. Ela contraiu giardia no banho, né? Então, uma criança de 3 meses, 4 meses, se vier com exame de fezes positivo, ela vai sim receber a medicação para eliminar essa verminose. E são coisas tão simples que a gente nem tem o controle, né? Em relação a dar um banho numa criança e escorrer água na boca, mosca, a gente... Juliane, tem. Mas não é todo mundo que se atenta a isso. Exatamente. É por isso que a gente está aqui, né? Por isso que tem o Top Saúde e eu venho aqui toda quinta-feira. Assim, tem. Vamos lá. Em relação à água filtrada para dar banho na criança ou fervida. Claro que se ferver, vai esperar essa água esfriar, né? Pelo amor de Deus, né? Esfriar bem mesmo para poder dar o banho. Né? Então, em relação ao banho, é simples. Né? Todo mundo tem como ferver água. E em relação às moscas, é simples também. Né? Basta a intenção, que é o quê? Colocar telas nas janelas. Né? Dar um destino adequado ao lixo, né? Colocar sempre o lixo fora da casa, né? Manter a casa limpa, né? E telas nas janelas. A tela da janela impede mosca entrar, a muriçoca, mosquito da dengue, morcego, todo bicho de entrar. Né? Então, de uma forma simples, a gente pode sim, né, eliminar as moscas da casa da gente. É possível, mesmo aqui, né, na nossa região, que a gente sabe que por condições gerais, que sim, nesse caso, fogem à ação de cada indivíduo, né? As autoridades deveriam, né, tomar suas providências. Nossa região realmente tem as épocas de ter muita mosca, mas a gente pode impedir que elas entrem em nossas casas. Pelo menos amenizar, né? E ficar bem atento às crianças, principalmente os bebês. E também tem aquela questão de pegar na mão do bebê, uma mão contaminada, aquela coisa, o bebê bota a mão na boca, também pode ajudar? Tem. Toda vez que na minha rede social eu compartilho algo sobre isso, o engajamento sobe, porque, de novo, é uma dor muito grande das mães. As pessoas desavisadas, eu vou usar uma palavra amena, né? Eu usaria outra. Mas estaria adequada também. Que, assim, vão lá, parece que tem um ímã na mão da criança, né? Pega a mão da criança, acabaram de sair do banheiro, chegaram né, em casa, pegaram em dinheiro, pegaram em superfícies que todo mundo toca, e vão lá na mão da criança, balança a mão da criança, beija a mão da criança. Então, assim, não tem necessidade, né? É aquela coisa. Sim, nós somos de uma cultura em que nós somos muito expansivos, somos muito somos muito alegres. Agora, devido à pandemia, a gente tem, né, um pouquinho diminuído isso, mas a cultura do abraçar, do beijar, isso é bom, claro que isso é bom. Demonstração de carinho, né? Porém, alguns cuidados devem ser observados. Em mão de criança, ninguém deve pegar, né? A não ser que seja com autorização da mãe, claro, né? Mas se não for assim, que ninguém pegue. Faz uma gracinha para a criança, faz uma caretinha, faz aquela vozinha de gente abestalhada diante de um bebê que todo mundo faz, né? Mas não vão pegar na mão do bebê, não. Eu, como mãe, eu confesso que eu ficava desesperada. E eu sou um pouquinho sem filtro. Eu dizia, não pegue não, por favor. Não pegue não, porque coloca na boca. Porque a gente sabe que são várias doenças, não só verminoses. Tem herpes, tem tantas outras doenças. No pegar, no beijar na mão de uma criança. Então, fica a dica, viu, gente? Vê um bebezinho, não pegue na mão, não beije, por favor. Porque é questão de saúde mesmo, né, doutor Sérgio? Eu acho que essa parte do programa merece até um corte, viu, Juliana? Para postar no Instagram da TV, viu? Vamos fazer esse corte, viu, produção? Doutor Sérgio, o que é que se precisa evitar? Você já falou, não andar descalço, beber água filtrada. Tem alguma coisa mais específica também de que não se deve fazer, que, na verdade, deve se evitar para que não venha adquirir essas verminoses? Então, vamos lá, né? Cuidado com a água filtrada, água fervida, sempre, né? Cuidado com os alimentos também, lavar de maneira adequada. O chão também deve ser sempre limpo. Dependendo do caso,
até evitar varrer o chão, por exemplo. Isso é bem específico, né? No caso do oxiurus. Oxiurus é aquela verminose que tem como sintoma principal a coceira na região do ânus, né? A coceirinha no bumbum, geralmente na parte da noite. Isso é muito comum na infância, né? Muitas crianças vão apresentar isso. E o oxiurus é um tipo de verme que ele se dispersa com muita facilidade. Então, no varrer do chão, aquele pó sobe e aí pode, né, atingir a mão da criança, colocar a mão na boca e aí se infestar, se contaminar, né? Então, são medidas importantes de prevenção de verminose. Doutor Sérgio, é necessário ter algum cuidado específico quando a criança ou o adulto é diagnosticado com verminose? Tem verminose, tem que ter cuidado com talheres, com roupas, porque tem gente que até ferve roupa por conta das verminoses. Isso é necessário? Isso é meio controverso. Tem algumas fontes, né? Alguns livros que dizem que sim, outros que não. Mas no caso da oxiuríase, né, que é causada pelo oxiurus, a popular hemorroida, que eu acabei de mencionar, além da medicação que deve ser dada para a criança e para todos os seus contactantes familiares, ou seja, todo mundo que mora em casa, também há alguns cuidados adicionais em relação às roupas íntimas e roupas de cama, né? Escaldar, né? Colocar na água quente, né? Essas roupas, colocar para secar ao sol e passar ferro, né? Alguns livros, como já disse, vão dizer que algumas dessas medidas são desnecessárias, mas, de uma forma geral, eu particularmente recomendo as 3, porque é uma condição que incomoda bastante. Imagina a criança passar a noite todinha, né, sem conseguir dormir, porque está sentindo coceira no seu ânus, né? Horrível. Como se diz popularmente, não mata, mas maltrata muito, né? Então, vale todo esforço para poder erradicar isso. Então, nessa condição, sim, esse cuidado com escaldar as roupas, né, colocar no sol e passar ferro, ele é válido. Em relação a talheres, vale sempre, né, não compartilhar talher. A gente vê muito, a gente respeita porque é direito de cada um, mas quando a gente pode aconselhar, a gente diga que não faça. A gente diz que não faça. O quê? Mãe compartilhar talher com filho, irmão com irmão, comer do mesmo prato. Tá, assim... eu acho que dá para dispensar isso, sabe como é que é? Você pode ser muito próximo, ser seu filho, ser seu irmão, né? E tá ali naquele momento de proximidade, que é da refeição, mas cada um com o seu talher, com o seu prato, porque pode transmitir verminose e, como você bem disse antes, outras doenças potencialmente graves também, dessa forma, né? Então, isso é um cuidado de sempre, não só nesse período em que está se tratando verminose, não. Doutor Sérgio, para a gente finalizar, o que é que o senhor pode falar? Qual o conselho que o senhor pode dar para os pais e os cuidadores de crianças em relação à verminose? Então, cuidem da sua própria saúde, né? Muitas vezes o próprio pai, a própria mãe pode transmitir a verminose para os seus filhos. Tenham cuidado com seus filhos no geral, da sua casa, condições de higiene, cuidado com a água, cuidado com os alimentos que devem ser lavados de maneira adequada. Evitem moscas, deem ao lixo o destino adequado, usem telas nas janelas para evitar que as moscas entrem, né? Façam acompanhamento regular de seus filhos com o pediatra ou, quando não for possível, com o pessoal do posto de saúde, né? Na famosa e importante puericultura, né? Que mais? E estejam atentos, né? Estejam atentos para que esse problema não afete seus filhos, não ignorem. De novo, né, vale a pena o comentário. Tudo aquilo que é comum tende a ser subvalorizado, né? A anemia tem demais entre a população, as pessoas não dão a importância devida. E verminose também, né? É tão comum e as pessoas não costumam ter os cuidados preventivos e também não atentarem para o tratamento que deve ser feito de forma adequada. Chegar na farmácia, Juliane, pedir o remédio, o que eu vejo? Dá o remédio errado, na quantidade de ml, né, na dose errada, na quantidade de vezes ao dia errada, na duração, né, do tratamento, a quantidade de dias que dá a medicação errada também. Então, claro, né, assim, até para a gente que tem a formação de 6 anos de medicina, uma residência de 2 anos pelo mínimo, a gente vai ter em algum momento alguma dificuldade de fazer a melhor escolha em relação ao medicamento, a dose e tudo mais. Para a pessoa leiga, né, tá atirando no escuro, né? É aquela coisa, está apelando muito para a sorte. Então, não façam isso, procurem um médico no posto de saúde ou o médico da confiança de vocês.
Com certeza. A automedicação é uma coisa muito séria, né, doutor Sérgio? A gente vai para um rápido intervalo. Agradeço primeiramente, doutor Sérgio, pelo tempo, né? As quintas-feiras, com certeza, são cheias de informação. Olha, o arroba de doutor Sérgio, quem quiser tirar dúvida, procurar, marcar a consulta, está aí, arroba DR Sérgio Pediatra. Com certeza, lá você vai encontrar muita informação, vai ter os contatos, né, doutor Sérgio? As vias de contato para você poder conversar com ele melhor e, se possível, também marcar a consulta para uma melhor avaliação. Comigo ou com outro colega da gente, aqui em Pix, a gente tem ótimos pediatras, né? E estamos todos preparados para ajudar as famílias a cuidar melhor dos seus filhos.